O Band Entrevista segue recebendo os pré-candidatos mais bem pontuados na pesquisa Band Ibope para a corrida eleitoral do Palácio dos Bandeirantes. Hoje em nossa bancada, Paulo Scaff, do MDB. Scaff do Fiesp, do Ciesp, da Indústria. O Vale do Paraíba tem nas suas vagas de emprego da indústria a base do salário do Vale Paraibano. Há uma discussão muito grande sobre a parceria da Embraer com a Boeing. A gente tem a GM numa situação difícil em São José, grandes montadoras como a Chery e a Volkswagen. Como é que o senhor vê essa questão da Embraer? O senhor tem acompanhado? Qual a sua opinião sobre esse futuro e a industrialização ou desindustrialização, como muitos dizem, do Vale? Eu diria até que o Vale do Paraíba é não só uma região industrializada, uma região com tecnologia, é uma região próspera que nós temos do estado de São Paulo e merece muita atenção. Seja em relação à sua indústria, dando oportunidade de empregos, como também infraestrutura, facilitando um ferro-anel futuramente, ligando Vale do Paraíba ao Porto de Santos, ligação entre as macro-regiões, Santos, São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, isso por trilhos, isso é necessário que se faça. E quanto à questão da Boeing e da Embraer, entenda, a Embraer é uma empresa privada, é uma empresa que ela tem seus compromissos, paga suas contas, ela está estudando numa das suas divisões, fazer um negócio com a Boeing. A Boeing é uma empresa internacional. Nós não podemos ver sempre as coisas com receio de perdas. Quer dizer, nós temos que trabalhar para fazer do limão a limonada. A Boeing se instalando com investimentos mais altos no Brasil e aqui no nosso Vale do Paraíba, em São José dos Campos. E a Boeing, a partir daqui, podendo trazer tecnologia e exportar a partir daqui para muitos países, pode virar uma grande oportunidade, não só para o emprego que vai dar a esta unidade da Embraer, se eles concluírem as negociações, eu não acompanho, isso é uma negociação de empresa privada, eles têm os seus segredos, têm a sua estratégia, mas acompanho, conversei recentemente com o presidente da Embraer e tudo, e ele me deixou bastante tranquilo que há uma preocupação no sentido de eles fazerem um negócio que convém a eles, Embraer, e que convenha, sem dúvida, que beneficie o Brasil. Então, não estão esquecendo dos interesses do Brasil. Então, eu vejo assim que a gente tem que enxergar como uma oportunidade que possa atender a cadeia produtiva, as empresas, fornecedores, que nós temos muito em São José e na região, e que a gente possa passar a ter uma plataforma de exportação de alta tecnologia. O senhor tem ligações com vários, o senhor tem empresa em Pindamonhangaba, tem uma casa em Pindamonhangaba. Em linhas gerais, basicamente, o que o eleitor Vale Paraibano, por que ele precisa votar? Quais são as suas prioridades para a região? Olha, na área, eu comentei aqui, em relação aos problemas horizontais, sim, que são do Vale e de outras regiões, seja a questão da segurança pública, da saúde, da educação, enfim. E assim, de forma específica, nós tínhamos algumas obras aqui, como, por exemplo, essa duplicação da Tamoios, um trecho de serra, são mais ou menos 21,5 km, que está em obra e que eu, como governador, quero acelerar para terminar rapidamente, assim como o contorno de Caraguá e São Sebastião e a revitalização do Porto de São Sebastião, que se fala muito, mas no Porto nada aconteceu e nós precisamos ter lá um ponto, aproveitando o pré-sal e revitalizar e dar oportunidade de trabalho e emprego com essas obras. Também, como já disse, a ligação por trilhos das macro-regiões, incluindo São José dos Campos, indo a Campinas, Sorocaba, Santos pelo outro lado, enfim. Também acho uma obra de infraestrutura necessária. Então, eu vejo assim, nós temos que vamos dizer, integrar mais o Vale, São José, ao Porto de Santos, à região metropolitana, a São Paulo e a outras regiões do estado, facilitando o desenvolvimento daqui e dessas outras regiões também. Além disso, eu, durante toda a vida, fui empresário, trabalhei com visão empreendedora, tudo que nós pudermos facilitar e estimular, aproveitando que esta região ela tem um patrimônio empresarial inovador, tudo que nós pudermos estimular a criação de startups, de empresas que iniciem
como hoje você vê em muitas partes do mundo, talvez algumas pessoas que estejam nos acompanhando não tenham até dificuldade de saber o que é startup, são essas empresas nascentes com produtos, principalmente na área tecnológica, e que em pouco tempo, eu, por exemplo, recentemente, visitando o Vale do Silício, em São Francisco, nos Estados Unidos, fui visitar uma grande empresa que fabrica microprocessador, tinha adquirido uma empresa que 10 anos antes tinha sido uma startup israelense por 16 bilhões de dólares. Então nós temos que enxergar isso, olhar grande. Você já olhar para o Parque Tecnológico de São José dos Campos, de repente ampliar esse projeto? Não tenha dúvida e estimular. Eu quero transformar São Paulo num Vale de Silício brasileiro. E que região teria melhor vocação do que a região de São José dos Campos, a região de Campinas, que já tem essa vocação natural. Então, eu vejo muito campo de oportunidade de emprego, de empreendedorismo, de trabalho. O senhor foi candidato em 2010 e 2014. Nós tivemos um grande empresário paulista que foi candidato a governador, Antônio Emílio de Moraes, que também não conseguiu se eleger nessas duas eleições, o senhor perdeu a eleição. O eleitor paulista, ele rejeita o empresário na política? Não, eu não posso dizer isso, porque em 2014 eu tive quase 5 milhões de votos, fui o mais votado do meu partido do Brasil e fui o segundo mais votado, competindo contra o governador, que era candidato à sua própria reeleição. Eu quero dizer que Antônio Emílio de Moraes, talvez ele tenha tido menos paciência do que eu, porque na política você tem que ter paciência. Ele foi candidato uma vez. Quem disse que se ele tentasse uma outra vez ele não seria eleito? Então, como foi dito aqui no início, eu entrei no início sem capital nenhum, desconhecido. Acabei com 1 milhão e tantos mil votos, em quarto lugar. Já em 2014, em segundo lugar. Então, pela ordem das coisas, eu creio que agora está na hora de eu ser o primeiro colocado. Paulo Scaff, muito obrigado pela presença aqui no Band Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço muito a vocês e a todos que nos acompanharam. Muito obrigado, felicidade a todos, muito sucesso a todos. A gente volta domingo que vem, Elcio Costa. Domingo que vem segue o baile. Muito obrigado. Na próxima semana estaremos de volta com um novo convidado. Obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Tchau.